Oi, crianças, continuando a nossa aula de hoje, a nossa última aula desta semana, tá? Nossa aula de geografia. Vamos falar sobre os costumes, as tradições e um pouco sobre o bairro, tá bom? Que é o conteúdo que a gente vem estudando neste módulo. A gente vai conversar hoje bastante, fazer algumas leituras, tá? E aí vocês vão respondendo a atividade aos poucos. Tranquilo? Podemos começar então? Vamos começar pela página 90, que é um pequeno texto que fala sobre os costumes, as tradições e o bairro. Então, o Brasil é muito grande, existem inúmeros costumes e tradições, né? O costume é o quê? É a prática habitual realizada por um grupo de pessoas, coisas que um grupo de pessoas costuma realizar. E a tradição são aquelas crenças, aquelas memórias que vai passando, é uma coisa cultural que vai passando de geração em geração. Por causa das diferentes culturas que foram no nosso país, a história da formação do bairro onde você mora pode estar relacionada a tradições antigas, como os indígenas. Cultura é o conjunto de manifestações de um povo relacionada a seu modo de vida. É observada por meio da música, comida, a língua, crenças, práticas, religiosidades, as vestimentas, das regras de convivências, dos costumes. Então, aqui a gente está vendo dois tipos de manifestações culturais, né? Que é a dança, nós podemos ver uma apresentação de frevo, tá? Em Olinda, isso aqui é uma apresentação cultural, faz parte da cultura desse povo, tá? Que vem de geração em geração, vem desde muito tempo e todas as gerações que moram nesse lugar conhecem essa cultura, tá? Da dança cultural do frevo. E nós temos aqui também um festival folclórico nessa segunda imagem, que ocorre durante 3 noites. O Boi Caprichoso e o Boi Garantido se apresentam abordando temas regionais, como a cultura dos indígenas, lendas, costumes de ribeirinhos. Então, essa também é uma apresentação cultural, tá? A população brasileira foi formada por diferentes povos que vivem em vários países e trouxeram costumes e crenças. Muitas dessas culturas permaneceram ou se misturaram e acabaram se transformando em tradição do povo brasileiro. Vocês sabem que o Brasil é um país assim que acolhe todos os povos, né? E aí cada um traz a sua cultura para cá e o Brasil acolhe e acaba que ou essa cultura também se torna uma cultura nossa, ou ela é mudada, transformada e acaba fazendo parte da nossa cultura também. Então, mesmo que essas culturas não sejam praticadas por todos os povos brasileiros, mas as pessoas aprenderam a respeitar. As tradições e os costumes de muitos povos podem ser reconhecidos por meio de festa, que é a festa junina, o frevo, o carnaval, entre outras. Manifestações religiosas, como a festa de Iemanjá, dia de São Jorge, datas históricas, dia de Tiradentes, da independência do Brasil, vestimentas, comidas, como feijoada, feijão tropeiro, outros elementos. Então, tudo isso foram coisas que vieram de outros lugares, mas que nós aceitamos, né? Nós respeitamos e até praticamos alguns dessas culturas, desses hábitos, tá bom? Muitos bairros do país se destacam por tradições e eventos que enriquecem a cultura local. Nós temos aí algumas pessoas jogando o quê? Capoeira. Vocês conhecem, tá? Capoeira. É, é uma tradição de origem africana, ela não é brasileira, ela veio da origem africana. É uma dança e esporte que geralmente é praticada ao ar livre, são realizados diferentes movimentos por meio do capoeirista, que tenta se esquivar com movimentos do seu adversário. Temos também aqui outra imagem do dragão chinês em uma dança tradicional para atrair boa sorte e prosperidade durante a comemoração do Ano Novo chinês no bairro da Liberdade, em São Paulo, tá? Então, essa também é uma cultura que não veio de nós, porém, ela é praticada aqui no nosso país e as pessoas aceitam e praticam também, tá?
Na página 92 diz: você conhece alguma tradição ou algum costume praticado pelos moradores do bairro em que você mora? Vocês aí no bairro que você mora, tem alguma tradição que já veio de muito tempo, algum costume? A sua família possui um costume ou tradição? Qual você tem algum preferido, tá? Então a pergunta é: se a sua família possui algum costume ou tradição, quais são, se você tiver, e se você tiver, qual é o seu preferido das tradições da sua família, tá? Terceira questão: procure em revistas ou jornais imagens de tradições do Brasil, como as festas folclóricas, e cole abaixo. Então, vocês têm todo esse espaço aqui para colar, tá? Falando um pouco sobre as tradições que tem no Brasil, festas folclóricas, pode ser também comidas típicas. O que vocês encontrar aí, vocês podem estar colando nesse espaço onde é falado sobre as festas folclóricas e as tradições do Brasil, tá bom? O meio ambiente e o seu bairro. Como eu falei para vocês, a gente também vai falar um pouco sobre o bairro. Então, você já prestou atenção como é o meio ambiente do seu bairro? O seu bairro é limpo, é organizado ou tem bastante sujeira? O lugar onde você vive pode apresentar elementos da natureza, como árvores, animais, rios, lagos, praias. Muitas vezes não cuidamos de maneira correta do nosso bairro. O meio ambiente é prejudicado quando as árvores são derrubadas, a água suja é lançada nos rios ou o lixo é descartado de forma incorreta, forma errada. Então, a população dos rios prejudica a disponibilidade de água para consumo e o lixo nas ruas atrai ratos, baratas e moscas que podem transmitir várias doenças. Então, a gente está vendo aí dois lugares aí muito nojento, né? Muito ceboso, lixo boiando no rio, tá? De São Paulo. E isso também é culpa das pessoas que não têm cuidado com o lugar que mora, que joga lixo na rua, que não tem cuidado com o lixo da casa, que joga em qualquer lugar, não espera o carro do lixo passar ou não joga em um local adequado, tá? E aí acontece esse tipo de coisa, ó. O lixo descartado no meio da rua e uma parte do lixo aqui foi parar no rio, tá? Qual é um dos maiores problemas ambientais que podemos identificar em muitos bairros? Eu acredito que o lixo, né, é um dos problemas ambientais que a gente pode ver na maioria dos bairros. Como esse problema pode ser percebido nos bairros? Então, você vai dispor sua opinião, né, dizendo como é que você pode perceber que o problema que você identificou, né, pode ser percebido no seu bairro. Terceira questão, leia o título da notícia. Moradores se queixam de lixo em área verde. Então, nós estamos vendo aqui um lugar bastante arborizado, né? Tudo verdinho, só que tem muito lixo aí nesse espaço. Como o lixo pode prejudicar a área verde? Então, vocês digam, olha essa imagem aqui e diga como é que o lixo pode prejudicar esse espaço aqui. Ou vocês acham que não prejudica? 95, estamos terminando já a nossa aula de hoje. Diz o que pode melhorar. Muitos bairros apresentam problemas, como vimos anteriormente, mas esses problemas podem ser resolvidos com cuidados básicos. O lixo deve ser retirado dos rios, colocados em locais apropriados, como um aterro sanitário. A água suja deve ser tratada. Também podemos ajudar praticando a coleta seletiva, tá? Que é quando você separa o seu lixo, separa o plástico, separa os vidros e assim fica mais fácil para selecionar os materiais quando é jogado lá no aterro sanitário. Há também o caso de motoristas que estacionam em locais de circulação de pessoas, como em cima das calçadas, das faixas de pedestres, ou ainda nos espaços destinados a idoso ou a pessoa com deficiência, que a gente sabe que isso é completamente errado, né? Então, algumas situações do nosso dia a dia, para melhorar a nossa convivência, dá para ser resolvida, tá?
como essa questão de estacionar no local que você sabe que não pode, tem uma marquinha, tem uma rampazinha dizendo não, aqui é só para as pessoas que têm deficiência, ou essa vaga é só para idoso, aqui não pode jogar lixo, separa seu lixo direitinho, mas algumas pessoas ainda não fazem isso. Então a gente tem que aprender a conscientizar essas pessoas. Vamos começar conscientizando as pessoas que estão mais próximos da gente, né? O nosso papai, nossa mamãe, que eu tenho certeza que não fazem nada disso. Mas quando a gente vê alguma coisa desse tipo, vamos mostrar que a gente é inteligente, que a gente é um aluno que entende das coisas e sabe que isso não é correto. Pinte as lixeiras de coleta seletiva de acordo com a cor indicada na legenda. Então você vai pintar o metal de amarelo, o vidro de verde, o plástico de vermelho, não reciclável você pode deixar de cinza, tá? E o papel você vai deixar azul clarinho, tá? Então você vai pintar aqui, olha, só olhar as coresinhas corretas e pintar aqui os lugares corretos. Observe essas imagens abaixo, a gente está vendo pessoas atravessando em faixa de pedestre enquanto os motoristas aguardam o momento certo. E carros estacionados na calçada, impedindo a circulação de pessoas. Nós temos duas situações aqui que uma é correta, né? Legal, saber que os carros pararam para as pessoas passar na faixa de pedestre. A outra é totalmente errada, porque como é que as pessoas vão andar pela calçada se os carros estão ocupando as calçadas? Então a pessoa anda pela rua, um carro passa, atropela, porque o lugar das pessoas estar andando de pé aqui é pelas calçadas, né? Não é pelo meio da rua. Então, em qual das imagens as regras de trânsito são desrespeitadas? Por quê? A primeira imagem, a regra de trânsito está sendo desrespeitada, ou é a segunda imagem? E aí você vai dizer o porquê, tá? Para finalizar, na nossa última página de hoje, página 97, sei que vocês estão um pouco cansados, né? Mas a gente nem respondeu muita coisa, porque o nosso conteúdo de geografia é mais para conversar mesmo, tá? Agora é com você. Você vai marcar a alternativa correta. Observe o parque onde essas crianças estão. O que está prejudicando o meio ambiente e impedindo as crianças de brincar? O trânsito de carros, o lixo espalhado ou a chuva? Marque a alternativa correta. Vamos testar. Em um bairro residencial, há predomínio de quê? Há mais casas, lojas, escolas ou indústria? Eu tenho certeza que vocês vão tirar uma nota 10 aí. Se fosse uma prova, todo mundo ia responder e tirar 10, porque muito fácil essas questões, tá? Então, ficamos por aqui com a nossa aula de hoje. Para concluir, é um pouco do resumo do que a gente estudou nesse módulo. Eu espero que vocês aproveitem bem o final de semana, se cuidem, fiquem em casa, cuidem da família de vocês. Vocês são muito especial para mim, para a família de vocês. Então, vamos usar máscara, passa álcool gel na mão, lava direitinho a mão com água e sabão. Um beijo, um abraço virtual da tia Joilma e até a próxima semana, meus amores. Tchau!